Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Lucas. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 13. Bom dia, a paz do Senhor, meu povo. Bom dia. Arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios dele. Jesus respondeu: vocês pensam que os galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas não se arrependam. Todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas não se arrependeram. Todos vocês também perecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar o fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já fazem 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavei ao redor dela e adubarei. Se der fruto ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre de sua doença. Então a mulher impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou, passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi e o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria ser livre no sábado para ser liberta daquilo que a prendia? Tendo dito isso, Jesus e os seus oponentes todos os seus oponentes ficavam envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: com o que se parece o reino de Deus? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez perguntou: como compararei o reino dos céus? É como o fermento de uma mulher que misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. A porta estreita. Depois, Jesus foi pelas cidades, povoados e ensinava. Prosseguiu em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão ao lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: não os conheço, nem sei quem vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste nas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afasta-se de mim,
todos vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão nos seus lugares a mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que são os primeiros e primeiros que serão os últimos. O lamento profético sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsei o demônio e curei o povo hoje, e amanhã, no terceiro dia, estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas e os apedreja, os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Bom dia, meu povo! Olha só, ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falou: nossa, Polly, esses dias eu fui falar com você na live e você não respondeu. Ai, gente. Nós temos duas opções. Ou eu paro com o devocional para ver se eles me restituem uma live correta, ou a gente continua do jeito que tá. Por enquanto, eu decidi continuar do jeito que tá, para que a gente não perca nenhum dia de devocional. Talvez eu gravar os devocionais e deixar aqui todos os dias e vocês assistem durante, sei lá, uns 15 dias, para ver se minhas lives voltam. Porque até hoje eu estou sendo tolhida por Instagram, não sei porquê, meu Deus. E a nossa impressão é porque eu faço live todos os dias. Eu nem vou falar nada de perseguição, nem nada não. É porque, gente, desde julho do ano passado eu faço live todos os dias. Eu acho que eu parei no dia 30 e no dia... Não, eu parei no dia 31 e no dia 1º do ano passado, só, né? Não sei, talvez eu pare dia 30, não, dia 30 não, dia 31, dia 1º desse ano, ou só dia 1º, enfim. Porque eles não querem que a gente faça live. Ah, meu Deus, pareci. Deixa eu só ver aqui. Não faça isso, prefiro ouvir você do que mandar mensagem. Então tá, Ivone. A Sayonara também falou: bom dia, com seu devocional estão fazendo bem. Aí eu só consigo ver quando vocês escrevem aqui. Então, vocês que sabem da treta, se vocês verem alguém comentando no chat, vocês falam: a Polly não tá conseguindo falar. Para ela ver seu comentário, você tem que clicar no balãozinho com interrogação. De qualquer forma, talvez a gente faça do mesmo jeito, né? No dia 31 e no dia 1º sem live, para as pessoas se organizarem. Só é isso, tá? No Natal vai ter. Só para as pessoas se organizarem mesmo na virada do ano, que foi o que eu fiz ano passado. Foi bom, esses 2 dias de descanso. E é isso, talvez dia 1º a gente pare, mas eu não queria parar não, só vou parar se vocês se incomodarem tanto ao ponto da gente parar, depois vocês me avisam, tá bom? Vamos lá, e Jesus hoje vem sério, vamos lá, tem mais um comentário. Ai meu Deus, a live quase caiu, tá vendo? Oh meu Deus, tá vendo? É uma luta, gente, é uma luta. Concordo, continua mesmo sem interagir. É melhor a devocional. Pronto. Aí eu não vou ler mais, vou ler só esse último e a gente vai começar o devocional de hoje. Senão a gente vai ter 300 horas de devocional. Pronto. Vamos lá. Lucas, capítulo 13. Obrigada, eu amo vocês. Eu fiquei com isso na minha cabeça ontem. Ai, meu Deus, será que eu paro? Será que eu não paro? Como é que eles querem? Porque eu não consigo ver vocês, gente. Sacanagem. Vamos lá. Arrependimento ou morte. Jesus, ele vem de uma forma muito clara do que é o reino de Deus e como a gente vai fazer para entrar no reino de Deus,
Presta atenção, as pessoas estão achando que é unidunité salamimingui. Coloca uma coisa na sua cabeça. O dia que eu entendi que o evangelho não era para ser vivido do meu jeito, mas do jeito de Deus, tudo mudou. Escreve na tábua do seu coração. O evangelho deve ser vivido do jeito de Deus e não do meu jeito. Por favor, deixa isso claro para você. Não é para mim, não é para Deus, é para você. Porque se você viver o evangelho do seu jeito, você vai fazer do seu jeito. Mas se você viver o evangelho do jeito de Deus, aí a gente começa a falar da doutrina de santificação. Aí a gente fala, sabe o quê? Do reino dos céus. Aí a gente fala, sabe do quê? De negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. A quantidade de pessoas que não conseguem perdoar, a quantidade de pessoas que não conseguem respirar fundo diante de divergências. Eu achei muito engraçado que ontem no final do dia eu passei muitos desafios reais. E eu parei e respirei durante muito tempo. Respirei. Só respirei. E ali eu segui na santa paz do Senhor. E quem eu tive que me encontrar para resolver algumas demandas, eu me encontrei serena, do jeito que eu tô aqui com vocês. Eu acho que a pessoa pensou assim, ela deve estar com algum problema. Ela não tá dando um grito, ela não tá brigando, ela não tá sendo grossa, ela não tá dando escândalo. Porque naquela hora que eu tava muito triste e eu precisava de ter um embate com uma outra pessoa, eu pensei, ou neste exato momento eu resolvo espalhar o evangelho, ou o que eu prego não vai funcionar. Gente, estar aqui com vocês é uma disciplina, mas é leve. Ler a Bíblia é uma disciplina que eu faço, mas é leve. Mas viver o evangelho, viver a santidade é a coisa mais desafiadora do mundo. Ou a partir de agora, eu e você tenhamos um comportamento que alcança o reino de Deus, ou não vai funcionar. Ou a nossa vida vai ficar assim, e a gente vai pensar, por que que Deus não nos ama? Olha, isso é muito sério. As pessoas, elas querem se questionar. Elas querem, além de se questionar Deus. Ontem a gente falou um pouco sobre blasfêmia. Aí você, além de se questionar, você questiona Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, porque as situações da nossa vida estão em divergência. Aí a gente começa a acusar Deus, a gente começa a acusar Jesus, só que na hora que a gente chega na esfera de acusar o Espírito Santo, que é o que Deus pode fazer pela gente. Eita, Deus não gosta não. Deus não gosta não. Se vocês perceberem, quando vocês começam com muita reclamação no direct, eu só dou uma passada de olho e falo assim, isso aqui hoje não tá bem não. Vou nem olhar. Sabe por quê? Porque é assim que Deus age com a gente. Que aí você começa reclamando de você, reclamando das pessoas, reclamando das circunstâncias. Aí você começa, reclama de Deus, porque Deus não te ama, porque Deus não te quer, porque Deus não sei o quê. Aí você vai para Jesus, porque Jesus, aí você nega todo o sacrifício da cruz. Aí você começa. Aí daqui a pouquinho, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E depois, quando você quer voltar pro prumo, pro eixo, pra vontade soberana de Deus, não dá certo. Não dá certo. Aí você me pergunta, será que eu blasfemei? Será que eu... Gente, eu não vou saber. Não vou saber. Então é muito melhor você pegar um desafio, como eu tive ontem, um desafio pesado. Respirar fundo e falar assim, se isso está acontecendo, é porque Deus está requerendo a minha santificação. De qualquer forma, Deus está requerendo a sua santificação. Jó, ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que chegou uma hora que Satanás duvidou de Jó. Deus requereu a santificação dele. Levou 15 anos. 15
Anos. Ali Jó aprendeu, ali Jó cresceu, ali Jó sofreu, ali Jó chorou. Ele só não riu. Mas no final de tudo ele falou, foi-me bom ter passado por essa tanta aflição. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o segundo estado de Jó foi duplamente melhor do que o primeiro. Se no primeiro estado de Jó ele teve 10 filhos, o segundo estado de Jó ele tinha 10 filhos e as suas meninas eram as mulheres mais lindas da cidade. Se ele tinha 10, no final ele tinha 20. O problema é que a gente só quer viver o segundo estágio de Jó. E a gente pensa, meu Deus, eu estou envelhecendo e nada. Nada por quê? Qual o problema? Por que você está envelhecendo? Você não está vivo? O problema é que a gente acha que a vida, ela se resume em comer, dormir e viver aqui na Terra. Sendo que a vida, ela requer adoração. A adoração, ela fica assim num cantinho de 3 minutos da semana. Com Deus que dá. Ah, Deus me dá. Sendo que o que Jesus vem ensinar pra gente é ou você se arrepende ou você morre. Então ele estava contando, e eu vou falar com vocês em parábolas que eu amo. Tinha um homem que ele tinha uma figueira. E essa figueira estava plantada no meio da vinha. Ele foi procurar um fruto, não achou nenhum. Ele disse o servo dele, a pessoa que cuidava, o jardineiro, corta. Não tem fruto, corta. E aí o jardineiro falou assim, não, então vamos fazer o seguinte. Volta, já faz 3 anos que eu venho procurar e não tem nada. Será que já tem 3 anos que Deus vai procurar seus frutos e não vê nada? Só reclamação? Só desânimo? Só você achando que Deus não vai fazer? E aí, como é que tá a tua vida? Você sabe o que aquele homem falou? O jardineiro, vamos fazer o seguinte, eu vou cavar, eu vou tratar a raiz, eu vou cuidar e me dá mais 1 ano. Eu vou olhar do redor, eu vou adubar. Se daqui 1 ano não tiver nada, aí você corta. Sabe o que é esse 1 ano? É a chance de arrependimento. E aí, alguém te feriu muito pesado. Tudo bem. Deus te dá a chance de ficar triste. Todos nós podemos chorar, pode ficar triste, pode sofrer. Mas não dá fruto? Não pode, não. Em meio à dor, em meio ao caos, você e eu precisamos dar frutos. Pro limão sair uma limonada, ele tem que ser espremido. E se tivesse um chat aqui, eu ia perguntar, quem gosta de suco de laranja? Não tem, né, gente? Se você gosta de suco de laranja igual eu gosto, sabe? Aquele suco de laranja assim, natural, docinho. Para você tomar um suco de laranja gostoso, natural, docinho, sem açúcar. Para a laranja dar o suco que você e eu amamos, ela precisa ser espremida. No seu limite, no seu máximo. Ela precisa ir até o fim, ela precisa morrer. E tem gente que Deus dá um desafio. Ou ela permite que o diabo toque. E a pessoa está blasfemando, esquecendo, se irando com Deus. Isso não faz sentido, gente. Você já questionou Deus sobre isso? O que Deus te falou sobre isso? Eu acho engraçado que eu tenho que tomar algumas decisões nos próximos meses. E essa mesma amiga que estava comigo ontem, no final do dia, eu falei algumas coisas com ela, alguns projetos. E ela virou para mim e falou assim, Polly, e o que Deus te falou acerca desses projetos? Porque esses aí, que eu vou ter que dar algo muito grande para algumas pessoas. E ela virou assim, ó, você dando essas coisas para essas pessoas, você vai abrir mão de direitos que é seu. Falei, eu vou. Ela, você vai abrir mão por você ou você vai abrir mão por Deus? Falei, eu vou abrir mão porque o Senhor falou comigo. Ah, ele falou? Falou. Se ele falou, então é para você fazer. Falei, sim. E eu acho engraçado que as coisas mais pesadas que vocês falam comigo, eu sempre pergunto para vocês,
que Deus falou com você. Porque quando você tem uma voz de Deus falando, esse é o caminho, anda por ele, você não vai se importar com fatores externos. Agora, se você não tem a voz de Deus falando, esse é o caminho, anda por ele, esse é o caminho, anda por ele. Como, gente? Como que você vai dirigir a sua vida diante de Deus? Poliana, mas eu não sei como ouvir Deus. Tem gente que está a vida inteira, igual essa mulher aqui. A mulher que foi curada no sábado. Ela estava encurvada há 18 anos. Tem pessoas que andam ereto, mas o teu emocional está curvado diante das astutas ciladas do inimigo há 18 anos. Eu acho engraçado que aí vocês vivem a vida do jeito que quer. E do nada, não, agora eu vou ser de Deus. Aí vocês querem que Deus coloque a vida de vocês no lugar em 2 meses. Plim! Foi a vida inteira para desgastar o teu relacionamento com Deus. Não acho que Deus vai agir em 2 meses. Foi uma vida, e tu é adulto, uma vida inteira plantando iniquidade. Aí a pessoa, ela é tão audaciosa, porque isso para mim é uma pessoa audaciosa, que ela simplesmente acha, ela tem a certeza que Deus é obrigado a mudar a história dela em 30 dias, 15 dias, uma semana, tá ótimo. Poliana, mas agora eu tô em santidade, agora quando? Já tem pelo menos 10 anos? Não. Antes de 5 anos, nem fala comigo. Porque se você se manter no prumo, se você se manter na base, por pelo menos 5 anos, a tua história muda. Mas você sabe qual é o grande problema nosso? Eu vou ver aqui, teve uma perguntinha. Você sabe qual é o nosso grande... Desse jeito, né? Você sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente é tão acostumado com as coisas que o inimigo nos dá. Ele tira, mas ele dá. O pecado é gostoso, queridos. O pecado nos faz querer achar que tá tudo bem. Mas a gente é tão audacioso, que a gente acha, a gente pensa que Deus vai agir em 3 meses. Tem gente que fala pra mim, Poliana, mas já tem 6 meses. Nossa, você é o quê? Um bebê em gestação só. Porque 6 meses não é nem a gestação. Poliana, então, no meu caso já tem 3 anos. Que bom, já foi 3 anos, mas foi 3 anos em adoração ou foi 3 anos em reclamação? Foi 3 anos em santidade, ou seja, você perdeu 3 anos sem santidade. Fim, próximo. Eu disse para Deus um dia que eu não ia perder nenhum dia da minha vida reclamando, não acreditando e não tendo expectativas que Deus ia mudar a minha vida. Eu não vou perder. Eu não vou dizer que Deus não vai fazer. Eu não vou dizer que tá difícil, tá pesado para Deus agir na minha vida. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque simplesmente não funciona. Teve uma seguidora que escreveu assim, nós queremos que Deus se curve a nós. É verdade. A gente quer que Deus, sendo Deus soberano, se curve a nossa meninice. Por quê? Se ele não se curvar, então eu não quero ficar perto dele. A gente acorda. Bom dia, né? Bom dia. Você tá aqui, Deus tá lá em cima. Eu tô aqui, ó. A menor das menores, Deus tá lá em cima. Só que a gente tem que saber entender que nesse meio do caminho a gente precisa pegar caminhos de volta. Então, as pessoas acham que assim, confessa Jesus e vive agora, a partir de agora, santificação. Não, você está com perdão em falta, vai lá perdoar. Você está precisando perdoar, vai lá perdoar. Você está precisando amar, vai lá amar. Você está precisando restituir, vai lá restituir. Quando os homens que roubavam dinheiro se encontravam com Jesus, eles restituíam 4 vezes mais aquilo que eles tinham roubado. E tem gente roubando coisa de outras pessoas e tá ali, agora eu sou santa. Gente, acorda. Acorda. Em que mundo você vive?
Em que mundo você vive? E ali aquela mulher, depois de 18 anos, é curada. Olha, eu quero que vocês imaginem. Sabe esse desafio que você está passando? E se Jesus levar 18 anos para mudar a sua sorte? Você vai suportar o até que? Não? E se Jesus levar 18 anos para mudar a tua vida? O que você vai ter plantado nesses 18 anos? Para pensar qual é o evangelho que você tem vivido e o Deus que você tem servido. Porque Deus faz. Deus faz. Deus, ele faz, mas ele faz no tempo dele, do jeito dele, na forma dele, nas circunstâncias dele. E ele continuou falando do grão de mostarda, e todo mundo ama esse texto. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, olha o tamanho da árvore que ela vai dar. Mas você tem coragem de ter fé, pelo menos? Cada dia sem fé anula o próximo dia que poderia acontecer alguma coisa. Existe um único pré-requisito para Jesus agir. Nenhuma dessas pessoas, em absoluto nenhuma dessas pessoas, elas eram curadas, salvas, libertas, sem que elas crescem. Sabe, eu vejo tantas pessoas não crendo. Eu fico pensando, e se um anjo estiver passando na sua casa agora? Se bem na hora que você disse, Deus não vai fazer, um anjo olha assim e fala, eu ia fazer agora. Ixi, eu ia fazer agora, não vou fazer mais. Deus, ela não creu. Não, para quem não crê, não vai rolar. E pronto, acabou. Mais 5 anos esperando. Aí chega o dia despretensioso, vem um anjo, autorização, nossa, 5 anos. Aí chega aquele dia e de novo não creu. Dá ali para ela mais uns 4 anos. Será que não tem acontecido isso com a sua vida? Se arrepende de onde você caiu? O maior caimento, às vezes, é a dureza do nosso coração. Sabe por que as coisas geralmente acontecem conosco? Por conta da dureza do nosso coração. Mulher é um bicho rancoroso, sabia? Homem é afrontoso. Homem é grosso. Mas mulher é um bicho rancoroso. O inimigo da nossa alma, ele faz isso justamente porque ele sabe que pode nos paralisar. Ele sabe que se ele pegar uma mulher e ele parar essa mulher e ele fazer com que essa mulher desista daquilo que Deus faz. Pronto, não precisa mais nada. Ele já destruiu uma história por anos. E ali, eu acho lindo que ele fala do reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus é assim, Escuta. Depois Jesus foi pela cidade povoado, ensinava, prosseguiu em direção a Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele disse, esforce-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora. Batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Sabe o que é isso? Frequentador de igreja. Aquele que finge que é e não é. Aquele que vai para a igreja e não consegue perdoar quem feriu. Aquele que vai para a igreja é afrontoso. Aquele que vai para a igreja e fala mal de todo mundo. Aquele que vai para a igreja e mente e rouba. Aquele que vai para a igreja e rouba dízimo, rouba oferta. Retém o que é de Deus. Desobediente. Nunca jejuou. Nunca consagrou. Nunca foi generoso. Nunca amou. Sempre quis espizinhar. Fez da vida das pessoas que moram por perto um inferno. Se fez de vítima porque estava doendo. Destruiu o emocional de todo mundo que passava perto dele. Mas é crente. Mas ele responderá.
Eu não te conheço. Nem sei de onde vocês são. Afasta-se daqui, afasta-se de mim, vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, vocês serão excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Eu quero saber o que você quer ouvir no grande dia. Afasta-se daqui que eu não te conheço. Você pratica o mal contra quem dorme do seu lado? Você defrauda as emoções de quem está por perto? Porque eu tô ferida. Ou eu mereço. Como anda o seu interior? Você é como sepulcro caiado? Ou você é como um rio de águas vivas? Quando você é um rio de águas vivas, eu não vou te prometer uma vida doce, não. Vou te prometer uma vida muito dura. Mas um dia despretensiosamente. Naquele dia em que você só vai levantar para chorar e adorar. Quem sai regando e chorando. Aquele dia em que você rega o chão com as suas lágrimas, mas em adoração. Em pensar que independente de tudo, Deus é bom. Naquele dia, sabe naquele dia? Deus estenderá a destra dele ao seu favor e falar, agora chega. Como ela dedicou tanto amor. Como essa pessoa fez tanto bem. Como aquela pessoa foi tão generosa, tão hospitaleira. Como você inspirou tantas pessoas que estavam perto de você. Por causa disso, eu vou conceder o desejo do seu coração. Eu lembro que eu vivi uma história uma vez, e para eu viver essa história, eu ia fazer uma coisa e minha mãe teve um sonho, há muitos anos atrás. E nesse sonho, ela sonhou com um anjo. E ela precisava de me autorizar para fazer uma coisa nesse sonho. E esse anjo virou para ela e falou assim, você autoriza sua filha a fazer isso? E ela falou, é o que ela quer, não é? E o anjo falou, então é o que ela quer. Aí o anjo perguntou para ela, você como mãe autoriza? Ela falou, se é o que a minha filha quer, eu autorizo. E o anjo falou, se você autoriza, eu autorizo também. Pá! Autorizado. No outro dia de manhã, algo que era impossível de ser realizado. Isso tem muitos anos. Uma ligação me separou do cumprimento da promessa, do que era sua expectativa. Poliana Graziele abriu Damascena, sim. Pode vir tomar posse da sua vitória. Eu vou contar uma para vocês. Era abril de 2019. Eu fui para a biblioteca e eu estudei o dia inteiro. Tinha sido um dia que eu realmente fui marcada, porque eu pensei, uau, como eu estudei, como eu fui concentrada. Meu Deus, que coisa legal. Eu estava muito cansada. E eu fui no meu limite. Eu falei, eu quero experimentar o meu limite. E eu fui até o horário que a biblioteca fechava, 10 para as 8 da noite. Então eu tinha chegado lá 8h30 da manhã e era 10 para as 8 da noite. Só que estava escuro. E eu estava tão cansada que eu não fui rápida. Eu peguei a minha mala com notebook, com material do escritório, tudo que eu tinha. E coloquei no porta-mala do carro. Quando eu fechei o porta-mala, veio 3 bandidos com uma arma, colocou na minha cabeça e falou, passa a chave do carro. E eu passei a chave do carro. Eu passei a chave do carro e eu fiquei assim, meu Deus, tudo que eu tenho tá nesse carro. O carro e minhas coisas de trabalho, de estudar. Ali tem anos e anos e anos e anos de estudo. Mas tudo bem.
Eu lembro que o tempo todo eu pensava numa música: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o tempo inteiro. Eu estava na delegacia fazendo o boletim de ocorrência e eu estava: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu. Eu não fiquei perguntando por que comigo. Eu não fiquei questionando Deus. Eu não fiquei reclamando de Deus. Eu não fiquei. Aí, muitas coisas, muitas situações. Eu lembro que eu sentei na minha cama, no cantinho da minha cama. Eu já estava em silêncio no meu quarto. Era bem tarde, era umas 10 horas da noite, né? Essa história de ir para a delegacia, voltar, tomar banho. Eu tomei um banho e eu sentei na minha cama. Eu respirei fundo. Eu deixei cair uma lágrima aqui, outra aqui. Quando caiu a terceira lágrima, eu limpei a lágrima e eu falei: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu recebi uma ligação de uma profeta e ela me falou: seu carro foi roubado? Eu falei: foi. Ela já sabia, ela falou: pois Deus me disse que antes que amanheça o dia, o seu carro estará na sua garagem, porque você só creu. Eu só acreditei. Eu, glória a Deus. Eu estava tão cansada, tão confusa, tão assustada, que a cena ficava se repetindo. E na nossa cabeça, a gente fica pensando: meu Deus, o que eu poderia ter feito para não ter acontecido isso? E depois eu recebi outra ligação e era outra profeta e dizia: por causa do seu coração, o seu carro volta para sua casa essa noite. E eu amei. E eu deitei na minha cama e eu pensei: eu não vou dormir. Porque se Deus me disse que o meu carro volta para a cama essa noite, então eu preciso ficar acordada para receber a ligação do meu carro. Olha as ideias da doida. E eu ficava: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu rolava na minha cama e eu pensava: Senhor, tu és bom. E eu rolava de novo e eu pensava: Senhor, eu te glorifico. E eu rolava na cama e eu pensava: Deus, tu és bom. Quando deu meia-noite, o telefone lá de baixo toca. E eu desci as escadas descalço, correndo, e atendi. O telefone caiu. Na hora que eu cheguei para atender, o telefone caiu. De novo, uma ligação era o que separava a expectativa do cumprimento da promessa. Era mais de meia-noite. Um policial me liga: eu queria falar com a Poliana Graziele. Eu falei: Abreu Damasceno é o meu carro, porque Deus disse que ele estaria na minha porta antes que amanhecesse o dia. Ele: dona Poliana, seu carro não só estará na sua porta, mas como estará impecável. Deu uma capingada na portinha dele, tudo. Mas deixa eu te falar, foram desferidos 48 tiros no seu carro. Nenhum pegou. Nenhum pegou. 48 tiros. E não ache você que as pessoas que atiraram no seu carro são maus atiradores, não. São atiradores de elite da polícia. O seu carro está em perseguição há 3 horas. Quando eu fui fazer o cálculo, foi a hora da promessa. O meu carro, ele passou em todos os jornais. Porque eles colocaram o meu carro para rodar. Meu carro é 1.220 quilômetros. No carro em 1.000. Vum. O inimigo, ele foi tão sujo que o carro da polícia foi atrás dele e acabou a gasolina. Depois o carro da polícia foi atrás dele, outro camburão, outro carro, acabou a gasolina. 3 carros. Na hora que acabou a terceira gasolina, estava na frente de uma delegacia. Eles cercaram ele a pé e conseguiram pegar 2 e um fugiu. E depois eu contei até num destaque, perdão, depois vocês olham, que eu tive a oportunidade de me encontrar face a face com um e perdoá-lo, amá-lo e perdoá-lo. Falei com a família dele, falei com a esposa dele, falei com a irmã, falei com a mãe. Disse que eu perdoava ele. Elas choraram muito. Ele chorou também. E eu disse para ele: você é mau, mas você vai ser bom na frente de todo mundo da audiência. Sabe o que eu declaro sobre a sua vida? Santidade, salvação. E eu me lembro que naquele dia foi um dia tão libertador para mim.
Ninguém acreditou que eu pudesse perdoar aquele homem. Quando eu pedi autorização para o juiz para falar com ele, o juiz não queria deixar, porque ele achou que eu ia xingar ele. Ele ainda perguntou, você vai xingar ele? Eu falei, eu tenho cara de quem xinga alguém? Ele falou, então deixa eu falar. Eu falei, levanta o rosto e olha para mim no fundo do meu olho. Eu quero que você olhe no meu olho. Porque eles têm que ficar assim em audiência, né? Protocolo. Eu falei, tira o... E ele pediu autorização para o policial deixou. Depois ele pediu autorização para o juiz para olhar para mim. O juiz deixou. E eu disse para ele, eu poderia te processar por dano moral, por um monte de coisa, por dano material. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu te perdoo. Eu te perdoo. Naquele dia, foi um dia que foi marcado naquele tribunal como uma única pessoa que foi capaz de perdoar o seu algoz. Foi tão gostoso para mim experimentar a liberação daquele perdão. E se eu ficasse presa naquilo? Talvez eu não estaria vivendo as coisas que eu vivo hoje em Deus. Como que eu ia fazer? Foi pesado, queridos. Meu notebook voltou para minha mão. Só que ele pegou 2 anos de estudo e jogou no meio da estrada. Eu perdi todo o meu material escrito. Todo. Eu perdi tudo que vocês podem imaginar de material de escola, de tudo, assim, sabe? Marquei a vida dele. Eu falei, vai pra igreja. No presídio tem igreja. Você precisa de salvação, meu filho, senão você vai pro inferno. Mas eu quero dizer pra vocês, o que vocês têm feito com quem tem uma rixa com você? A gente já leu, a palavra diz, conserta com teu irmão enquanto você está no caminho. Pega o caminho de volta. Ame, perdoe, seja verdadeiro, não minta. Não pegue o que não é seu. Seja obediente. Você sabe o que Deus quer de você. A porta não é larga, a porta é estreita. Para com isso de ficar dizendo que Deus é amor e usar de que Deus é amor para satisfazer a concupiscência da sua carne. Deus não está nesse negócio. Se você está achando que Deus vai estar onde não tem santidade, você vai estar muito enganado. A única intenção de tudo isso que eu estou te falando é que quando a porta estreita abrir, você consiga passar por ela. Só. Olhando se minhas demandas nunca resolverem, nunca vai resolver. Se não resolveu, não resolver. Acabou. Mas eu quero saber como vai estar a tua alma. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Se tua mão te faz pecar, arranca ela. Se o teu pé te faz pecar, arranca ele. É isso que Jesus fala sobre o que nos faz pecar. É melhor você entrar no reino de Deus sem pernas, sem mãos, sem olho, sem dente, do que você ir com tudo isso para o inferno. Claro que Jesus estava falando de um modo figurativo, não de um modo literal. Eu conversei com uma mulher um dia e eu falei para ela, Deus quer 2 anos da tua santidade. Na primeira reunião que eu fiz com ela, estava tudo bem. Na segunda, ela falou, eu não quero. Eu não dou conta. Eu falei, do dia que você decidir, Deus estará 2 anos esperando a sua santidade. Se ela nunca decidir, gente, isso que me preocupa. Decide hoje qual caminho você quer tomar. Decide agora o que você quer fazer. Juliana, eu não consigo perdoar. Você já decidiu. Você não quer. Poliana, eu não consigo ir lá e pedir perdão. Você já decidiu. Você não quer. Poliana, eu não consigo me desprender disso aqui. Você já decidiu. Você pode até me enganar, gente. Tá tudo bem.
Mas você realmente que você acha que você vai enganar Deus? Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Você está achando que você vai enganar Deus? Tudo bem. Só não queira chegar no dia de Hebreus 9:27 e entrar pela porta. Você vai ficar batendo. E eu também. Se eu não viver o evangelho verdadeiro. Aqui muito é dado, muito é cobrado. As pessoas ficam, você tem noção das coisas que Deus tem te dado? Eu fico pensando, eu tenho noção do grau de responsabilidade que Deus tem me mandado. Porque o meu receio é de ficar fazendo no automático tanto. E Deus fala, se afasta daqui. E as pessoas em que eu implementei o evangelho entrar e eu não. Então, todos os dias, o meu desafio nem é pregar, porque isso aqui é gostoso para mim. O meu desafio é viver o evangelho de uma forma que ainda que custe a minha carne, o meu espírito saia naquele dia fortalecido. De modo que se minha carne grita, o meu espírito exala a presença do Espírito Santo. De modo que independente das circunstâncias, eu ainda escolha ser de Deus. É só isso que o Senhor quer de mim. E é só isso que o Senhor quer de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o espírito de obediência alcance o nosso coração, que nós possamos mergulhar na presença do Teu Espírito Santo, sermos invadidos pelo Teu amor e podermos Te chamar de Abba. Abba, Pai, Paizinho querido. Só pode chamar Paizinho quem é filho. A minha oração é para que o meu irmão e eu não se perca no meio do caminho, mas que antes disso nós possamos viver qual seja a altura, a largura e a profundidade do Teu amor. Nós queremos, Senhor, passar pela porta estreita e estar do lado daqueles que Te amam. Assim Te louvo, Te agradeço, engrandeço o Teu nome e glorifico a Jesus em mim, nas minhas palavras e no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Do jeito que você tem conduzido a sua vida, quais são os pensamentos de Deus ao seu respeito? Você acha que Deus está passando a mão na sua cabeça só porque você está passando o desafio? Está todo mundo passando o desafio. Você acha que Deus está colocando, coitadinho, só porque está difícil para você? Não faça isso, não seja como os outros. Não seja como aqueles que acham que são de Deus. Não faça isso. Só vou ler esse comentário aqui. A porta é estreita. E o nome do texto que a gente leu é A Porta Estreita. Se quiser vir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Você não se casou para disputar com seu cônjuge. Quem sofre mais, quem ganha mais, quem se dá melhor. Você se casou para que você pegue ele, segure na mão e fale, nós dois vamos para o céu. O caminho da salvação ele é feito para que um consiga pegar na mão do outro e falar, nós vamos juntos. Você não está nessa família para só você ser salvo. Você está nessa família para pegar a tua mãe, pegar na mão dela e falar assim, nós vamos para o céu. Sabe esse menino que você fala, vou deixar para lá, tem jeito? Não, tem jeito sim. Se você é mãe desse menino aí, dessa menina, para que você pegue na mão dela e você fale, nós vamos para o céu. Não seja omissa na criação dos seus filhos. Sabe esse colega de trabalho que está do seu lado? Você só está perto dele para que você consiga espalhar o evangelho. Pegue na mão desse colega e fale,
nós vamos herdar o reino dos céus. Nós. O reino dos céus, ele é tomado por esforço. Não é algo que é unidunité, salamemingue. É tomado por esforço. Tomado. O reino dos céus, ele é arrancado. É como se você fosse arrancado do inferno e fosse levado para o céu. E para isso, o alto nível de exigência, de santificação, vai ter que ser presente na sua vida. Hoje vai falar para orar de novo, né? Então vamos nos conectar com o pão da presença. Não se esquece que o reino dos céus, ele é alcançado por uma porta estreita. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu vou estar aqui. Espero que vendo vocês. Mas se eu não estiver vendo vocês, vamos continuar. Parar, a gente não vai parar. Vocês decidiram hoje que era pra gente continuar a live, mesmo sem eu estar vendo vocês. E é isso. Quem sabe do que tá acontecendo? Se vocês verem pessoas perguntando pra mim, você fala assim, olha, a Polly não tá vendo a gente, tem que perguntar no balãozinho. É isso, gente. O inimigo tenta parar a gente, mas ele não vai conseguir. Porque quem vence é o povo de Deus. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.